Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o estudo do universo, o estudo dos astros. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história da astronomia ao longo das sociedades, das culturas diferentes que nós temos. Então acompanhe comigo. A astronomia é uma das ciências mais antigas que a gente conhece, porque sempre instigou a curiosidade do ser humano, de todas as civilizações, olhar para o céu e tentar decifrar todas as estrelas, tudo que há no universo. Por isso que é algo tão intenso e tão extenso também na questão de estudos. Então, frequentemente a gente tem aí novos estudos, novas descobertas relacionadas aos astros, relacionadas a tudo que há aí no universo. Não só no nosso sistema solar, mas também nas galáxias e ao redor das galáxias. Então, existem alguns registros astronômicos super antigos, que eles datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e foram feitos por chineses, babilônicos, assírios e egípcios. E eles utilizavam esses estudos para planejar o quê? A agricultura, suas atividades agrícolas, para prever a melhor época do plantio e colheita. Ou então eles tinham também a questão, de prever o futuro, na questão mais relacionada à astrologia, numa questão mais mística também. Apesar da astrologia não ser uma ciência, ela tem um papel muito importante nesse contexto, que a gente chama sociocultural, da antiguidade, e ainda tem um espaço importante nos dias de hoje, para certas pessoas que acreditam bastante na questão da astrologia, que é diferente da astronomia. Quais são os tempos mais antigos, como a gente falou, sobre os registros dos chineses, dos assírios, dos babilônios, dos egípcios? Então a gente encontra registros chineses bem antigos, como registros de cometas, meteoros, meteoritos, eclipses e até manchas solares, muitos anos antes de Cristo. Como a gente viu, 3.000 anos antes de Cristo. Então eles já conheciam a duração do ano com a precisão de horas. Eles usavam um calendário de 365 dias, bem como nós usamos hoje. Outras civilizações também construíram alguns calendários, tanto solares quanto lunares, para marcar a passagem do tempo. Os calendários solares têm base no quê? No movimento da Terra em torno do Sol. O período, então, da revolução. O que é a revolução? A revolução é o período em que a Terra sai de um ponto, faz a órbita e volta para esse mesmo ponto. Então, esse daí dá o total de 366 dias solares médios e 6 horas, que é o que nós usamos hoje. A cada 4 anos, essas 6 horas são somadas no ano bissexto, com 366 dias. Perfeito, cada dia com 24 horas. Já os calendários lunares, eles são embasados no movimento da Lua e das suas fases. Então, o período sinódico da Lua é de 29 dias e meio. Então, gerou a noção do quê? Do mês. Então, quando a Lua ela passa por suas 4 fases e ela volta aí para outra fase igual, já é o próximo mês. Então, quando ela tem um intervalo de tempo de 2 fases iguais, lua cheia, para a próxima lua cheia, é um período de um mês, aproximadamente 30 dias ou 31 dias, que é o nosso período de mês. Então, quando tem 12 lunações, a gente tem aí 12 meses formando um ano. Esse é o calendário lunar que também os antigos usavam. Existem algumas construções antigas, que a civilização fez baseada nas suas observações astronômicas. São construções muito visitadas pelos turistas, como o monumento que tem na Irlanda. Ele é um santuário megalítico, O que é megalítico? É um santuário que a civilização fez, que tem datação mais ou menos de 2.400 anos antes de Cristo também. Ele tem um corredor de acesso a uma câmara central, que na direção do horizonte ele é iluminado com o nascer do sol. Então ele foi feito de uma maneira estratégica, a partir das observações da civilização, para quê? Quando tem o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, do hemisfério norte, essa radiação solar ela vai incidir diretamente nessa região, na Terra. Então a gente tem lá toda a luminosidade solar nessa região desse monumento. Esse evento ele dura alguns minutos, a sua beleza ela é
admirável, e eu acho muito interessante o quão a humanidade conhecia para conseguir fazer a construção desse santuário, né? A arquitetura utilizada para a construção desse santuário e com base no que eles observavam das movimentações dos astros, da movimentação do planeta em direção do Sol. Então aqui a gente tem o acesso, né, para a câmara central e a gente consegue observar, né? Claro que hoje as visitações elas são controladas, mas é muito interessante. Esse fica na Irlanda. E tem também o mais conhecido, que é o de Stonehenge, que fica na Inglaterra. Esse monumento com essas rochas de muitas e muitas toneladas, entre 20 e 50 toneladas, são alinhados com o nascer e o pôr do sol. Então, no início do verão e no início do inverno, dá para ver perfeitamente por conta da posição mesmo do nosso planeta em relação ao Sol e ao seu momento de translação nessas duas estações do ano. Então, dá para ver certinho, né, no horizonte, o sol se pondo e o sol nascendo. Isso é maravilhoso, porque a gente vê que a civilização ela conhecia tão bem, ela olhava tanto para o céu, observava tanto, que conseguiu construir esses monumentos tão maravilhosos e hoje tão visitados e conhecidos por toda a humanidade. Essas construções elas mostram que os antigos eles conheciam bem, eles eram bem sofisticados, embora com todas as suas dificuldades tecnológicas que não se tinha, mas eles eram muito à frente, né, na questão do pensar, da física, da astronomia, da engenharia e da matemática. Então eles conseguiam desenvolver as tecnologias a partir disso que eles tinham disponíveis para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Nós falaremos agora de alguns astrônomos, né, da Grécia Antiga. Na verdade, a gente vai falar quais são as principais ideias, né, como são os principais pensamentos desses astrônomos. A gente sabe que a Grécia Antiga ele é o berço da filosofia e da ciência. Lá que surgiram os primeiros pensadores, que surgiram os primeiros cientistas, as primeiras pessoas que cooperaram tanto com tantas ciências hoje no dia a dia. Matemática, as ciências da física, da química, da geometria, da engenharia. Então, surgiu dali. Em torno do 6º século antes de Cristo, a Grécia Antiga passou por uma revolução das suas ideias em várias áreas do conhecimento. Eles começaram a buscar o quê? Respostas a algumas questões relacionadas à natureza, não mais tanto por emoção, e sim pela razão. Porque eles, até o momento, eles acreditavam muito nas coisas místicas, né? Então, eles tinham sempre a resposta através do misticismo, alguma entidade, algum deus. Por isso que hoje fala-se muito dos deuses gregos, né? Porque os gregos antigos, eles tinham muito respaldo nessa questão dos astros, eles comandarem, eles estarem a partir de um deus. Então, a partir desse 6º século antes de Cristo, começou a ter a questão, a modificar o pensar desses gregos, né? Então, procurando coisas mais racionais, não tão emocionais. Então, a gente vai falar sobre os astrônomos, né? Que a gente está vendo da Grécia Antiga. Sempre existiu crenças, mas existiu muito a crença nos mitos e nas vontades dos deuses. Então eles tinham alguns dessas crenças originaram-se no Egito ou em outras tradições arábicas também. Mas em um mesmo momento histórico teve vários choques, várias tensões entre essas formas de pensar e compreender o mundo, porque algumas pessoas começaram então a questionar se realmente tudo poderia ser atribuído a um Deus. Então, começou a desenvolver o conhecimento humano, nós tivemos aí o surgimento, como a gente pode ver na questão da época do renascentismo, que a gente vê o ser humano modificando o seu pensar, o seu alinhar com relação às coisas ao seu redor, e aí houve esse desenvolvimento e várias perspectivas surgiram nesse local e ao mesmo tempo. Então a gente tem diversas proporções culturais modernas hoje ainda baseadas em vários personagens como Hércules, Zeus, Atenas, entre outros, mas a gente vê aí uma briga séria relacionada então a uma questão mais de conhecimento, né? Então a gente tem aí esses choques de culturas, esses choques de saber
mas isso é importante para desenvolver toda a ciência que nós temos hoje. Então aqui é umas ruínas que a gente encontra da Grécia Antiga, só um exemplo. E nós falaremos um pouquinho das contribuições de alguns filósofos e astrônomos da Antiguidade. Como cada um deles pôde ajudar, né, a sociedade a entender a astronomia, que é essa ciência tão importante. Então a gente vai falar sobre Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Filolaus de Cretona, Eudóxio de Cnidos, Aristóteles de Estagira, Aristarco de Samos, Erastótenes de Cirene, Hiparco de Niceia e Ptolomeu. É claro que nós listamos aí, a apostila listou as principais relacionadas ao assunto, mas existem muitas outras coisas por trás também que eles já descobriram e que eles cooperaram bastante com as ciências. Então, Tales de Mileto, ele introduziu na Grécia os fundamentos da astronomia e da geometria que ele aprendeu no Egito. Então você vê que a cultura grega ela também recebe um pouco de outras culturas para essa questão do conhecimento. Ele descrevia a Terra como um disco plano que flutuava sobre a água. E o seu aluno Anaximandro foram os primeiros a propor alguns modelos celestes com base no movimento dos corpos e não nas manifestações dos deuses, porque alguns pensadores acreditavam que os corpos celestes eles se movimentavam a partir das manifestações dos deuses. Já Pitágoras de Samos, ele falava que a Terra possuía um formato esférico, bem como a Lua, o Sol e os outros corpos celestes. Ele evidenciou a importância da matemática na descrição desses modelos cosmológicos para que eles pudessem ser comparados com esses movimentos que os corpos celestes falam. Os seguidores de Pitágoras foram os primeiros a tratar o universo como cosmos, que é uma palavra que diz que há uma razão, a simetria e a beleza nos corpos celestes. Então a palavra cosmos, ela diz nessas três situações. Tem a razão, simetria e beleza. Então ele vê uma questão mais matemática do que uma questão de deuses e misticismo. Filolaus de Cretona, ele falou que a Terra girava em torno do próprio eixo. Primeiro que falou isso, que a Terra, além de fazer apenas o movimento ao redor do Sol, ele também fazia o movimento no próprio eixo. Porém, ela falava que juntamente com o Sol, a Lua e os outros planetas, giravam em torno do centro do universo. Eles ainda não se tinha, para esse pensador, né, ele não falava na questão do Sol como centro do universo. O centro do universo era uma outra situação que gerava fonte de luz e energia para todos os cosmos. E aí tinha uma parte errada, mas ele já falou então do movimento da Terra no seu próprio eixo. Eudóxio de Cnidos, ele propôs a duração do ano de 365 dias e 6 horas. Magnífico, né? No período de 408 a 344 anos antes de Cristo, já então se tinha esse cálculo tão preciso do período de translação, né? Do período que a Terra ela vai fazer ao redor do Sol. Agora, Aristóteles de Estagira, ele criou uma teoria que explicava as fases da Lua. Para ele, as fases da Lua era resultado da parte da Lua iluminada pelo Sol que está voltada para a Terra. Ele também falava que a Terra ela era esférica. Como que ele falou isso? Observando o eclipse. Ele viu que o eclipse da Lua mostrou que a Terra, quando ela aparecia exatamente como uma sombra arredondada. Então, ele reforçou a ideia de que a Terra ela era esférica. Para Aristóteles, o universo ele era finito, ou seja, tem um tempo limitado e todo esférico. Ele tem um limite e todo ele é esférico. Ele também defendia o quê? O geocentrismo. Aristóteles falava que a Terra era o centro do universo, que foi um dos primeiros modelos a falar sobre as órbitas dos astros ao redor da Terra. Aristarco de Samos falava que ele foi o primeiro a propor o modelo heliocêntrico para o sistema solar, dizendo que o Sol ele é o centro aí do sistema solar e que os planetas estão a uma distância do Sol, e essa distância e esse modelo heliocêntrico de Aristarco vem sendo usado até hoje, que é o mais aceito. Erastótenes de Cirene, ele foi o primeiro a medir o diâmetro da Terra. Ele conseguiu verificar exatamente o tamanho, né, a dimensão do nosso planeta.
cálculo muito importante também. Hiparco de Niceia foi conhecido como o maior astrônomo da era pré-cristã. Ele fez um observatório, ele construiu um observatório e, através de muitas observações, ele fez um catálogo sobre a posição do céu com uma magnitude de até 850 estrelas. Isso é muito avançado, através das suas observações que ele fez no seu observatório. Ele também deduziu a direção dos polos celestes, o valor de 8/3, né, para a razão entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da Lua. O tamanho da Terra com relação ao tamanho da Lua. Muito interessante os cálculos que ele fez também. E ele determinou a duração do ano com uma pequena margem de erro de 6 minutos. Mas cálculos bem interessantes. E Ptolomeu, ele escreveu 13 volumes sobre astronomia, 13 livros, conhecidos como Almagesto. É a maior fonte de conhecimento sobre astronomia na Grécia, né, que se tem sobre essa ciência. Ele também fez algumas representações geométricas e geocêntricas, como a Terra no sistema solar sendo o centro do sistema solar. E ele falava muito de ciclos e epiciclos e usava bastante tabelas que permitiam o quê? Predizer, ou seja, com precisão, como que seriam os movimentos dos planetas, através de cálculos. Então, para manter um modelo geocêntrico, como a Terra centro do sistema solar, né, como o modelo que explicava como que era o universo, ele descrevia corretamente o modelo dos planetas e usava sistemas que a gente chama de deferentes e epiciclos. O que é isso? O deferente é uma circunferência, ou seja, a órbita. Essa órbita que descreve o movimento circular do astro em torno da Terra, porque ele ainda falava do geocentrismo, ele não falava do heliocentrismo. E o epiciclo é o que? É outra circunferência menor descrita pelo astro em torno de um ponto imaginário do deferente. Então, é como se fosse o movimento, sua movimentação ao redor dele mesmo. O astro girando ao redor da Terra e ao redor dele mesmo. São as principais ideias aí e colaborações desses filósofos e astrônomos para essa ciência sobre o universo e tudo que há no universo. Nós falaremos também um pouquinho sobre as mitologias e as sociedades ao longo do tempo. O que é a mitologia? É o estudo de mitos e é o conjunto de mitos de uma cultura. Então é tudo que está relacionado aos mitos, como o povo enxerga, como o povo dá sentido ao mundo, as suas crenças religiosas e seus valores, tudo que se refere a isso. Então todos os povos olharam o universo através de uma perspectiva mitológica. Isso trouxe diversas contribuições bem importantes na cultura e influencia diretamente o quê? No desenvolvimento dos povos até hoje. Não só para os povos antigos, mas até hoje a gente tem, tudo que a gente tem de cultura através de várias observações mitológicas que aconteceram ao longo dos anos até chegar à sociedade atual, à sociedade moderna. Então a gente vai falar sobre a mitologia e culturas gregas. A mitologia grega, ela foi importantíssima aí para o Ocidente, tanto por nomear as constelações estelares, por disseminar a questão da astronomia, essa instigação para que a gente estudasse o universo. Então é o desenvolvimento da astronomia e também da astrologia, que é a questão das pessoas darem aos astros vida, né? A questão de serem deuses, questão de terem características e influenciarem nas personalidades das pessoas. As Olimpíadas ou os Jogos Olímpicos que a gente conhece é um exemplo de impacto sociocultural que foi deixado pelos gregos, pela mitologia grega. Por quê? Os esportes olímpicos, eles eram realizados para homenagear os deuses, especialmente o deus chamado Zeus. Então, tem bastante bagagem aí nessa cultura. Já a mitologia e cultura asteca, ela era pautada ao quê? Que no começo do universo não existia nada além de escuridão. No entanto, né, em algum momento, os deuses se reuniram e decidiram criar o mundo e tudo que há no universo. Então, segundo os astecas, seria necessário o quê? O sacrifício de um desses deuses para que se tivesse a energia necessária para a criação do Sol e da Lua.
Então os deuses se reuniram e viram quem que seria o deus que daria toda essa energia para a criação dos primeiros astros do universo, como o Sol e a Lua. Então a gente vê até hoje a influência desses sacrifícios em muitas culturas e religiões. Em virtude do movimento dos astros, ou seja, dos deuses, até hoje tem muitas culturas que falam nessa questão de sacrifícios de animais. Mitologia e cultura asteca. Uma das características dessa cultura é a questão da arquitetura. Eles eram muito simétricos, muito certinhos nas suas construções. Eles usavam técnicas muito avançadas de engenharia, tanto na construção, eles usavam rampas de transporte, represas, usavam até sistema de irrigação. Então eles tinham um conhecimento muito grande sobre agronomia, sobre matemática, sobre medicina, sobre astronomia. Eles eram assim, como a gente pode dizer, eles sabiam um pouco de tudo. Eles criaram um calendário, inclusive, de plantio agrícola que previa as estações climáticas e dividia o ano em 365 dias para saber o melhor momento de construir, o melhor momento de plantar, o melhor momento de colher, através desse calendário agrícola. Agora a gente vai falar sobre a mitologia e cultura nórdica. Segundo os nórdicos, o mundo ele era composto por 9 reinos. A gente vê muito essas culturas nórdicas nos filmes hoje, por exemplo, o deus Thor, pertencente a essa mitologia. Então a gente tem vários reinos, olha só, o reino de Asgard era a morada dos deuses, se situava no centro do mundo, que teria o formato de um disco. A Terra ela estava localizada entre Asgard e Niflheim, e uma região conhecida como Midgard era a casa dos humanos, segundo essa mitologia, essa cultura. Isso influenciou diretamente o povo nórdico, ali na região da Dinamarca, região da Irlanda, que refletiu os vikings. Os vikings eles eram as pessoas o quê? Que exploravam, eles eram guerreiros, comerciantes, piratas que invadiam, grandes áreas da Europa e as ilhas do Atlântico Norte a partir do final do século VIII até o século XI. E eles usavam o quê? Todo o seu conhecimento astronômico para se orientar nas navegações e também para se orientar nas terras que eles exploravam, que eles saqueavam, que eles guerreavam. Essa é uma das questões da mitologia e cultura nórdica. Já a mitologia egípcia, os deuses criaram o universo a partir de um caos primordial. Então, os mitos mais importantes são o mito do Sol, conhecido como Ra, o mito de Osíris, que era o deus do solo. Então eles contam histórias que falam sobre as lutas dos deuses Osíris, Ísis e Horus contra um deus chamado Sete, que ele era o deus do caos, da guerra e da seca. Então se teve esse grande caos, esse caos primordial entre os deuses para surgir o universo. O povo egípcio, ele dominava muito a observação dos astros, a observação astronômica. Fizeram um calendário egípcio também de 365 dias, que foram divididos em 12 meses. Os egípcios eram capazes de identificar as estações da chuva e da seca, e por conta do conhecimento astronômico, e lhe permite prosperar nessa questão do setor da agricultura mesmo, porque eles observavam o comportamento do rio Nilo durante cada estação do ano. Então a gente viu um pouquinho dessas culturas, dessas mitologias e dos astrônomos antigos que tanto cooperaram para o estudo atual da física e da astronomia.